Olá, bom dia, bom dia. Bem-vindo, bem-vinda a este nosso encontro matinal. De segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã, aqui no Projeto 626. É sempre um prazer imenso recebê-lo, recebê-la para esse nosso encontro e assim trocarmos esta energia para renovarmos nossas baterias no início de mais uma manhã, tá bom? Obrigado por sua presença, que nos motiva, que nos incentiva aqui a cada dia nesse nosso encontro matinal. Roberval, bom dia Aline, bom dia Cassiana, bem-vindos, bem-vindas. Bem, se quiser mandar aquele aviãozinho para um amigo, para uma amiga, para um parente, é sempre importante para ajudar-nos e também para ajudar a estas pessoas que você conhece e acha que precisa estar aqui conosco para renovar sua bateria também. Benedito, muito bom dia. Bem, eu vou começar a sessão de hoje com uma frase de um paciente ontem à tarde. Disse assim: eu estava no trabalho, comecei a passar mal e aquilo foi ficando pior cada vez mais. Cheguei em casa, à noite eu estava com 39 graus de febre. Meu marido não se incomodou, não cuidou de mim, achou que eu estava com frescura, que 39 graus não é febre. E por isso liguei para meus pais, e meus pais vieram, fizeram uma canja para mim ali e tal, e ficaram comigo até tarde da noite, melhorou. A queixa dela é: meu marido não cuidou de mim, não prestou atenção que eu estava com febre. E disse que 39 graus não é febre. Bem, não preciso nem falar da demanda, não preciso nem falar dos sentimentos, de insegurança, de não acolhimento, de não amor, de não preocupação com o outro. Esta frase ficou na minha cabeça o dia inteiro, evidentemente, e nós vamos pensando, imaginando a situação do dia a dia deste casal. E assim, Fabrício, bom dia. E assim temos tantos outros depoimentos, tantas outras construções, tantas outras frases ligadas ao casamento, à relação amorosa. Na página 334 do meu livro, eu trago o seguinte: agora que eu me casei, eu tenho que suportar. Será que eu tenho que suportar? Então eu vou no psicanalista, ele vai me ajudar a separar. Não é verdade, também não é verdade, né? Eu vou ler este texto para você, minha querida, e vamos comentando à medida que o texto vai se desenvolvendo, tá bom? Primeiro começo assim, que nenhum psicanalista vai induzir. Deixa eu fazer uma propaganda, né? Esse aqui é o meu livro, Aprendendo a Desaprender. É um livro de 500 páginas que você pode adquirir clicando aqui na bio, diretamente com a editora, ou diretamente comigo, autografado, se você quiser, eu despacharei aí na sua casa, tá bom? Basta entrar em contato pelo Insta ou pelo WhatsApp, que eu vou despachar para você autografado, tá bom? Caso você queira. Bem, primeiro que nenhum psicanalista vai induzir ou aconselhar que um casal se separe. Afinal, esta nunca foi nem será a proposta do tratamento psicanalítico. Não tem sentido esse auê que se espalhou, fazendo muitos acreditarem nesse absurdo. Muita gente que não mantém uma relação amorosa saudável ou boa, não é? O que é boa? É muito subjetiva. O que é saudável? É muito subjetiva. Mas acha que se eu procurar um psicanalista, ele vai me ajudar a me separar. Ele vai encontrar a receita certa para me separar. Ele vai saber me orientar para acuar ele ou ela, para colocar ele ou ela no seu devido lugar, não é? Então, geralmente, as pessoas acreditam que o psicólogo, o psicanalista, ele vai, se eu for lá reclamar do meu marido, reclamar da minha esposa, evidentemente o psicanalista vai dizer: bom, mas então separe. Se não está dando certo, se separe. É melhor você separar. Um aconselhamento. Ocorre que muitas vezes aquilo que está me implicando no outro não está no outro, mas está em mim. Aquilo que me incomoda no outro pode ser uma questão minha,
aquilo que me irrita, aquilo que me entristece, que me angustia, pode ser um conteúdo meu e não do outro, e por isso a relação fica prejudicada. Jussara, bom dia também. Então seria uma tolice, seria uma irresponsabilidade de uma terceira pessoa que não sabe nada sobre a vida do outro, que está conhecendo este seu paciente, conhecendo a sua realidade, conhecendo sobre a sua vida, conhecendo sobre sua história de vida, sobre sua criança, sobre as relações familiares, sobre o seu imaginário, sobre a partir de quais simbólicos esse seu imaginário foi criado para estruturar este ego, de que maneira essa relação foi construída ou constituída, seria, portanto, uma irresponsabilidade. Por exemplo, eu, no caso dessa paciente que disse, fiquei doente com febre, meu marido não cuidou de mim, eu estou muito triste, tive que ligar para meus pais, numa relação de 8 anos, já de casados, não é? Seria uma responsabilidade brutal eu dizer simplesmente, mas então separe-se porque esse cara não presta, se ele não cuidou de você, ele não presta. É claro que há muitas e muitas e muitas questões por trás disso. Há muitas questões que podem estar envolvidas por trás disso numa relação amorosa. Não posso eu, enquanto psicanalista, dizer separe-se. Não podemos fazer isso. Não temos esse direito, não temos essa autoridade. Nem psicólogo, nem psicanalista. Não podemos intervir de forma abrupta na vida de um casal e dizer separe-se. Não. O que nós falamos, o que nós orientamos é para que a pessoa se conheça, para que a pessoa se entenda dentro desta relação, para que ela perceba quais são suas responsabilidades nesta relação, quais são as suas responsabilidades dentro deste casamento, o que é que eu estou fazendo para que a situação tenha chegado ao ponto que chegou, o que é que eu fiz, como é que eu agi ao longo dos anos, quais foram meus comportamentos, quais foram minhas ações, minhas reações, meus argumentos ao longo de nossa vida de casados, por exemplo, ou de namorados, ou de namoridos, como se fala hoje, não é? Não precisa necessariamente estar casado no papel para considerarmos casados. Então, há muitas questões a serem debatidas, a serem trazidas para o plano aí desta relação. Uma relação amorosa, ela tem muito significado, ela tem muita importância. Afinal de contas, o casamento, como eu costumo dizer, é um dos passos, uma das decisões mais importantes de nossas vidas, não é? Não pode, portanto, um psicanalista ou uma psicólogo dizer, de acordo com o que está me narrando, descase, separe-se, é melhor estar feliz só do que triste acompanhado. São alguns argumentos que nós ouvimos por aí, eu acho que são argumentos equivocados. Nós temos que tratar aquele indivíduo que está ali no setting, conversar com aquele indivíduo que está ali no setting, fazê-lo entender que em todas as relações, na minha também com a minha esposa, evidentemente, nós temos altos e baixos, temos momentos agradabilíssimos e temos momentos de discussão, de divergência. Então, entender e superar juntos, através do diálogo, estes momentos, esses percalços, estas pedras, saber recolher essas pedras, é missão dos dois num casamento, não é? Não podemos, portanto, eu não posso, portanto, eu repito, diante desta frase de uma paciente minha ontem, que me incomodou bastante, me perturbou bastante, não me incomodou no sentido de eu ter que levar isso para o meu analista, no sentido, deixa eu dar uma pausa aqui, nós psicanalistas, somos preparados, somos treinados para sermos incontinentes, para não nos emocionarmos, para não censurarmos, não julgarmos. Sim, isto é verdade. Mas somos seres humanos. Nós somos seres humanos que também têm sentimentos, também têm relacionamentos, também têm filhos, também trabalha, também sente frio, também sente calor, também sente fome, também faz pum, faz cocô, é igualzinho, somos seres humanos. E é claro que, vez por outra, um discurso nos afeta de alguma forma. Este discurso, meu querido e minha querida, fiquei com febre, 39 graus de febre, meu marido não cuidou de mim, não prestou atenção em mim, eu tive que chamar meus pais para comprarem para mim um dipirona e fazer uma canja ali para mim e tal. É muito profundo isso, não é? Portanto, numa relação psicanalista, eu não sei o que ela esperava que eu respondesse naquele momento, mas é claro que eu me contive,
com muita técnica, com muita responsabilidade para não contra-transferir, não quebrar a abstinência nem a neutralidade, e fui continuando neste diálogo até que ela mesma trouxe uma elaboração. Enfim, a partir de agora é uma questão muito pessoal, não posso mais trazer aqui este caso especificamente. Mas existem muitos casos assim. Paula Denise, muito bom dia para você, minha querida. Prosseguindo aqui, este trecho do meu livro. O analista ouve e tenta oportunizar analisando o paciente, não é? Que por si descubra os seus reais desejos. Ele próprio deve decidir sobre o que deseja fazer. Ora, Narciso, mas nem sempre o paciente sabe o que ele precisa fazer. Eu concordo, não é? Muitas vezes nós desejamos alguma coisa e não sabemos exatamente o que nós desejamos. Muitas vezes nós não queremos certas coisas e não temos a certeza do que é que nós não queremos, o que é que nos entristece. Se eu soubesse sempre a causa do meu sintoma, evidentemente eu me curaria sozinho, não é? Ou mais facilmente, mas não é assim. Nem sempre nós sabemos exatamente aquilo que queremos, portanto, a causa do sintoma, portanto, eu fico perdido, eu fico angustiado, atrapalhado, com um vazio, com uma sensação de incapacidade diante daquela situação, e por isso eu procuro ajuda psicológica, psicólogos, psicanalistas e assim por diante, não é? Prosseguindo, num casamento as coisas podem andar bem ou podem andar mal. É verdade, é natural, no seu, no meu casamento nós temos altos e baixos. A vida não é só um mar de rosas, não é? Entendamos que existem situações em que estaremos alegres, outras situações estaremos tristes, e a alegria e a tristeza são irmãs gêmeas, assim como o amor e o ódio, assim como dias bons e dias ruins. Há dias em que ela não estará bem, com problema no trabalho, problemas físicos, aquele ciclo menstrual, há dias em que o homem teve um dia péssimo, com negócios que não deram certo, rompimentos de transações em andamento ou de amizades, enfim, acidente de trânsito, brigas de trânsito. Há momentos em que ele ou ela não estarão bem. E claro que isso vai acabar sendo trazido para casa. Aí que entra a inteligência, o discernimento para compreender que juntos precisam superar este momento. Juntos precisam transpor esta barreira. Juntos precisam derrubar este muro, esta parede, para que a relação não seja abalada. Paula Denise, bom dia. Mariana Batista, bom dia para você também, minha querida. Bem-vindo, bem-vindas. Bem, num casamento as coisas podem andar bem ou mal, os cônjuges podem se darem bem ou não, claro. Um pode até ser a tampa da panela do outro. Você sabe que eu costumo dizer que não existe a história de tampa da panela e nem metade da laranja, né? Mas às vezes isso não acontece. E sabemos que é normal e recorrente estas questões dos casamentos não darem certo. Por quê? Nós tivemos os primeiros encontros, acontece muito com adolescentes, não é? Com jovens, na primeira vista, conhecem baladas, conhecem ocasiões onde a situação, a circunstância, enfim, lhes convencem de que surgiu um amor fulminante à primeira vista, mas é apenas uma paixão, apenas um tesão, e isso tende a não dar certo depois, porque a relação não foi construída, a conversa não foi feita, não é? Aquele casal, aquelas duas pessoas não conversaram sobre a relação. A nossa relação deve ser constituída desta forma. Eu tenho aqui no Instagram, você pode procurar aqui embaixo, uma live construindo a relação. Construindo uma relação. Como é que se constrói uma relação numa vida amorosa? Quais são os argumentos? Quais são as etapas para se construir a relação? Eu não posso entrar numa relação pensando em mim, para levar uma vantagem. Eu quero ser feliz, não o outro. Eu preciso ser feliz, não o outro. Eu mereço e não o outro. Então, se este eu estiver à frente, evidentemente não dará certo, porque existe o outro, né? Então, aquela famosa frase que eu sempre falo, numa relação não existe mais a primeira pessoa do singular, eu, e sim a primeira pessoa do plural, nós. Nós construímos, nós fizemos, nós vamos comemorar, ou nós erramos, nós tentamos, mas não deu certo, nós
buscamos uma alternativa e não a encontramos e assim por diante de nós. É sempre nós. Se eu estiver à frente, cedo ou tarde não dará certo. Cedo ou tarde isso virá à tona, porque o eu numa relação não vai funcionar, e sim o interesse dos dois, sentimentos e necessidades dos dois atendidos a partir desta relação, da construção ou constituição desta relação, tá? Mustafa, muito bom dia também. Rafinha, muito bom dia também para você, bem-vindos, bem-vindas. Bem, prosseguindo aqui o texto, viver maritalmente, né, viver uma vida conjugal, exige abdicação, sem dúvida. Abdicação, sem dúvida. Numa vida marital, numa vida de casal, nós temos que abrir mão de muitas coisas, tem que abdicar de muitas coisas que a solteirice me permitia fazer, não é? A vida de solteiro é muito diferente da vida de casado. Então eu tenho que abdicar, eu tenho que abrir mão de muitas coisas e eu tenho que ter consciência disso. É por isso que existe a fase de namoro, a fase de noivado, para que eu vá descobrindo o outro, para que eu vá me descobrindo-me dentro de uma relação com o outro, com ele ou com ela, descobrindo como eu vou reagir estando com ele ou com ela, descobrindo quais serão as minhas ações, quais serão os momentos de felicidade, de alegria, quais são as coisas das quais eu não quero abrir mão numa relação, porque certas coisas que eu faço, certos comportamentos não vão agradar a este outro. Então eu estou disposto a abrir mão disso, isso não vai me afetar futuramente. É para isso que existe a vida, aquele tempo de namoro e de noivado, para que eu vá compreendendo o outro e principalmente me compreendendo dentro desta relação, se eu suportarei, se é isso que eu quero de verdade, se eu estou disposto a abrir mão de algumas coisas que a vida de solteiro me oferece, não é? Viver a dois não é fácil e sempre um ou outro cede um pouco mais ou um pouco menos, mas na verdade é que ambos precisam ceder para que o casamento dê certo. Eis uma questão também que eu trago sempre na discussão, principalmente quando promovemos a terapia de casal. Fazer terapia de casal não é para qualquer psicanalista, não é para qualquer psicólogo. É de uma responsabilidade muito grande, exige muita experiência. É evidente que o psicanalista Narciso, tendo uma vida conjugal, não é, desde o namoro até o casamento de 48 anos, é evidentemente que há muita experiência. Você pode supor que superamos muitas etapas, superamos muitos atritos, superamos muitas desavenças para construirmos e chegarmos até aqui com quase 48 anos, né? Começamos a namorar, meninos, quase 48 anos juntos, com 10 de namoro, né? Então você veja que eu tenho uma percepção, o Narciso evidentemente tem uma percepção do casamento, tem uma percepção da relação, tem uma percepção constituída a partir de valores familiares, valores cristãos ou não, sobre moral, sobre ética, sobre convivência, sobre respeito à família, a percepção a respeito da família, diferentemente de quem, de um outro, por exemplo, que se casou 2 ou 3 vezes e as relações não deram certo. Provavelmente estes valores virão ao longo das sessões, porque somos seres humanos, eu repito. Somos seres humanos, eu repito. Então, o psicanalista Narciso, todos aqueles que passam comigo, sabem que nunca ouviram e jamais ouvirão da minha boca separe-se. Nunca falarei isso. Separe-se. Eu posso provocar, posso entender, exceto se houver numa relação, evidentemente, um perigo iminente, ameaça com arma, ameaça com espancamento e assim por diante. Claro que a condução seria outra, às vezes até mesmo com uma intervenção externa, não é? Crianças sobre alto risco, assim por diante, temos que acionar o conselho tutelar, a família, assim por diante, não é? Mas são coisas raras, evidentemente, que nós vemos acontecer, exceto no atendimento presencial a crianças. É, portanto, uma responsabilidade muito grande falar da vida do outro ou interferir na vida do outro, dizendo, minha amiga, separe-se. Não está dando certo, separe-se. Meu colega, não é o seguinte, nós somos homens, a questão, não podemos ser abalados, é melhor você separar, é melhor você procurar outra companheira, é melhor você... Não podemos falar isso. Por quê? Porque pode ser que a relação não esteja dando certo em função de mim, dos meus comportamentos, dos meus valores. Eu quero me prevalecer, eu quero que seja do meu jeito,
Eu quero que a relação seja do jeito que eu planejei, do jeito que eu quero. Ah, não, você tem que fazer isso, isso, isso. Você tem que sair de casa a tal hora tem que estar aqui, acabou. Porque nós temos que nos comportarmos desse jeito. Tem que ser assim, tem que ser assado. Não vou admitir que seja de outro jeito. Opa! Então eu posso estar sendo o problema desta relação. Eu não admito discutir com o outro essas questões cotidianas, questões do dia a dia, e acabo então, por ser o pivô, por ser o agente causador deste distanciamento, esfriamento do casal. A análise pessoal se propõe a ajudar o nosso paciente a se compreender nesta relação, não é? Não é uma questão de encontrar culpados, não se trata disso, mas simplesmente de fazer-me compreender qual é o meu papel, qual é a minha função, o que é que eu estou fazendo, de que maneira eu estou contribuindo para uma boa relação ou para uma relação conturbada, para uma relação durável ou para uma relação tóxica, para uma relação esfacelada. O que é que eu estou fazendo? De que maneira, quais são minhas atitudes, quais são meus comportamentos que estão trazendo a relação para este lugar? Também, claro que o outro pode ser o pivô, o outro pode ser o responsável, o outro pode ser o causador desse esfriamento, desse distanciamento. Claro que sim, mas o nosso papel é fazer com que aquele que está em nossa frente reflita. Ele tente, e quantas vezes o nosso paciente descobre, meu Deus, eu nem percebia que estava contribuindo com isso, nem percebia que estava sendo egoísta, nem percebia que estava sendo tão arrogante, não é? Não percebia que eu estava sendo tão exigente, não percebia que eu estava anulando este outro. Então é importante, quando nós nos percebemos, quando nós nos descobrimos dentro de uma relação, a relação se fortalece. Então, às vezes, ceder a algumas questões pessoais, ceder a alguns desejos, não significa que eu estou me humilhando, não significa que eu estou me anulando. Pelo contrário, eu estou fortalecendo a relação, fortalecendo a possibilidade, aumentando a possibilidade para que esta relação seja mais duradoura, porque há um outro, há ele, há ela nesta relação, que também precisa ser feliz, que também precisa ter sua expectativa, seus desejos atendidos, que também sofre como eu, que também tem aspirações como eu. Portanto, meu querido, minha querida, é claro que vamos prosseguir nesse debate. Psicanalista, psicólogo não vai dizer, ou se disser, depende da circunstância, seria irresponsável. Ah, é melhor você se separar. Chega em casa e dá um pé na bunda dele. Não é o correto. Nós temos que fazer com que o nosso paciente se conheça, se fortaleça dentro desta relação. Ah, mas se não der certo, então vamos conversar sobre a melhor maneira para que isso aconteça. Mas a decisão sempre será do paciente, nunca do analista. O analista auxiliará o paciente, aquela pessoa que sofre, a permanecer, a resolver da melhor maneira possível, ou a sair de uma relação da melhor maneira possível, sem se machucar e sem machucar o outro. Analista cuida do seu paciente, com atenção na relação, mas para que o seu paciente se conheça, se perceba e se entenda naquela relação familiar, amorosa, laboral ou social. Tá bom, minha querida, minha querida? Voltaremos a esse assunto. Um grande beijo para você, que seu dia seja maravilhoso. Tchau, tchau!